Videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas. Domingo de manhã, pós-culto, vamos dar início à continuidade de nosso estudo, que vai durar praticamente 45 semanas, que estaremos abordando com mais profundidade os sermões, parábolas e discurso de Jesus, para ter um contato mais próximo do seu ensino. Muitas vezes a gente sabe de decoro os milagres, os acontecimentos são muito importantes, mas às vezes a gente não se dedica tanto ao que Cristo falou nos seus evangelhos e como foi abordado. Então, o propósito dessas aulas, dessas 45 semanas, seria trazer com mais profundidade esse conteúdo a qual os evangelhos nos deixam. Nós estamos na terceira aula, no primeiro sermão do livro de Mateus, o Sermão do Monte. Aqui nesse slide, nessa aula, eu deixei aqui para vocês como que vai ser essa divisão mais claro, mais específico. 15 aulas de cada um dos temas, 15 de sermãos, então eles vão ser, no livro de Mateus, são 5 grandes sermãos, tá? O Sermão do Monte seria o mais longo, que a gente teria que usar 5 aulas, já que é de Mateus 5 ao 7, é bem aprofundado. Depois a gente teria mais 2 aulas do sermão missionário de Mateus 10. Depois, mais 2 aulas sobre o sermão do Reino de Deus. Ainda que o sermão do Reino de Deus ele é um conjunto de parábolas, esses conjuntos de parábolas estão dentro de um sermão só de Jesus, por isso que ele entra como sermão. O sermão da igreja de Mateus 18, como ele é curtinho, a gente faz uma alusão a outro momento que Jesus fala de igreja. A palavra igreja por Jesus é só usado 2 vezes no Novo Testamento, no livro de Mateus. Daí a gente faz a inclusão do texto de Mateus 16, tá, para fazer um paralelo. E por último, o sermão escatológico de Mateus 24 a 25, também bastante aprofundado. Então por isso que a gente vai fazer em 5 aulas também. Depois nós vamos ter as parábolas. As parábolas, como elas são curtas, eu acabei montando os diversos conjuntos delas para uma videoaula. Se nesse momento a gente já tiver de volta a possibilidade de estar nos cultos, vai ser interessante a gente separar a classe para cada um poder falar um pouquinho das parábolas e aí no final a gente faz uma síntese final do que foi debatido. Então, aqui estão todas as parábolas, seja as passagens e os temas de cada uma delas. Tá? Também vão ser 15 aulas, eu só acrescentei, como sobrou uma aula aqui, eu acrescentei um texto que não chega a ser um sermão, mas é uma exortação de Jesus em Mateus 23. E por último, os discursos de João. Por que a gente chama de discurso? Porque muitas vezes ele está relacionado a diálogos, Tirando o prelúdio do texto, a maior parte das falas de Jesus no texto de João, ele sempre está dialogando com alguém, como o famoso João 3,16, ele nasce de um diálogo com Nicodemos, ou da mulher samaritana, em João 4, ou quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele sempre sai de um diálogo. Então, por isso o termo discurso. Então, a gente vai também retratar cada um deles, geralmente, em uma aula, Eles são mais curtos. Então, tirando aí João 14, a gente consegue sempre trabalhar João 14, João 17 e João 16, a gente sempre consegue trabalhar em uma aula só. Tá bom? Então essa é a estrutura. Vamos focar hoje na aula de hoje, terceira aula, falando sobre o Sermão do Monte. A gente está no capítulo 6. A gente vai falar um pouco sobre a reforma da religiosidade que Jesus faz nesse momento do sermão. Primeira coisa, o Sermão do Monte é a verdadeira interpretação de como nós devemos ligar com Deus, que é o termo religião. Uma vez que a interpretação judaica é uma interpretação incorreta. Então Jesus ele é um novo Moisés, ele toma a posição de Moisés para revelar não só a lei já foi revelada, mas a interpretação dessa lei, essa jurisprudência, a qual os fariseus não tinham ainda compreendido corretamente. Por isso que é a arte para a felicidade. Porque se você soubesse interpretar a lei
como correta, excedendo a justiça dos fariseus, você teria a sua vida completa, uma vez que você identificaria no reino de Deus e nos seus princípios o verdadeiro motivo da sua vida e aquilo que está dentro do seu coração, já que essa religião ela inicia no coração do homem e se constrói dentro dele. Por isso que as palavras-chave são santidade, justiça e felicidade. Santidade para trazer uma perfeição cristã, justiça para trazer um verdadeiro sentido da lei em nossos corações, purificando, e assim nós seremos felizes, porque seremos um com Cristo, por isso teríamos a mente de Cristo, teríamos alcançado, entendido o propósito de Deus nas nossas vidas. O sermão é dividido em 3 partes. No capítulo 5 ele fala sobre a verdadeira religião, verdadeiras virtudes da religião, com as bem-aventuranças, e qual é o espírito da lei, que é a segunda parte, que a gente falou na aula passada. Hoje nós vamos falar sobre as corretas práticas da religiosidade, ou os meios de graças corretos que nos aperfeiçoam na vida cristã, e o capítulo 7 seria removendo os obstáculos da fé. Então vamos lá. O capítulo 6 descreve o verdadeiro sentido da religiosidade, o verdadeiro sentido dos meios de graça, que é transformar e purificar o coração do indivíduo. Isso é fundamental. Se as nossas práticas religiosas não nos transformam, elas não têm sentido nenhum. Por isso que o texto faz toda vez uma correlação, um paralelismo à hipocrisia, porque a hipocrisia representa uma religiosidade vazia, já que ela é apenas uma encenação, ele é apenas uma representação de algo que não está nos nossos corações. Por isso que as práticas religiosas elas têm que mudar o nosso coração, a nossa intencionalidade. Por isso o discurso se divide em 4 partes. Primeiro, as intenções em práticas corretas da caridade, a intenção em prática correta da oração, a intenção em prática correta do jejum. E guardar o coração de todas as coisas, principalmente riqueza, preocupação, angústia, medo e temor da pobreza. Ou seja, essas práticas aqui, elas vão nos ajudar ao contexto que envolve a nossa vida. Na aula de hoje eu vou trabalhar os itens A, B e C. A D vai ficar para a próxima videoaula, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar no versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Essa passagem aqui é fundamental, porque ela resume essa primeira parte do capítulo, uma vez que a palavra ideal aqui, essencial nessa parte, é justiça. Por quê? Porque a nossa prática religiosa é para nos subordinarmos à vontade de Deus, à justiça de Deus, à aprovação divina de Deus. E o texto, ele fala sobre isso em 3 dimensões. Primeiro, ao próximo no ato de caridade. Segundo, a Deus nas orações. E terceiro, a nós mesmos quando nós queremos purificar nosso interior com jejum. Então, você vê que as práticas religiosas elas estão totalmente ligadas à transformação do nosso coração com o próximo, com Deus e com nós mesmos. Daí a palavra diakosene, né, a justiça, ela ser tão complexa. Né, ela pode ser, quando ela é falada relacionada a Deus, ela pode ser a aprovação judicial de Deus, ou o correto, o que é correto ao Senhor, o que é correto aos seus olhos. Já quando ela está relacionada ao homem, ela sempre tem a ver com integridade, virtude, pureza, retidão, correção no pensamento, sentimento e ação. Então, seria uma continuidade da vontade de Deus em nós, que é o que a religiosidade deve fazer. Um dos patriarcas da igreja primitiva, Clemente de Roma, dizia que a primeira denota a conduta correta em relação aos homens e a segunda revela a devoção de Deus. Ou seja, a justiça nos transforma ao nosso caminho com Deus, transformando primeiro a nós mesmos, depois aprendendo a relacionar o próximo, depois
devotando a nossa vida com Deus. Para o judaísmo rabínico, ela se identifica com a conformidade da lei, a prática da lei. Então, a religiosidade seria um instrumento de treinar o homem. Só que o ponto aqui, até interessante a ideia de treinar, preparar o homem, isso é legal. O problema é que é treinar o homem para ter o mérito de conseguir praticar toda a lei, de conseguir, entre aspas, comprar a sua salvação. Então, na perspectiva rabínica, o homem é capaz de cumprir toda a lei pelas obras subrogatórias. Elas seriam o dízimo, a prescrição de pureza, a esmola, oração e jejum. E aqui tem um problema. Ou seja, a essência da religiosidade, que era transformar o coração, se torna apenas a prática. Se eu faço elas, não importa se transforma meu coração ou não, eu consigo cumprir a lei, logo eu tenho o mérito de entrar no reino. Então, isso daqui é um problema. Você acaba tornar a religiosidade pela religiosidade, e não a religiosidade para a transformação do coração, como vem no conceito da palavra e como bem Clemente Roma explana. Isso pode ser correlacionado basicamente à ideia dos meios de graça, que é aperfeiçoar, que é recalibrar os nossos sentidos espirituais perdidos com o pecado e agora voltados com a graça de Deus para que possamos construir a imagem de Cristo em nós. Então ele é um instrumento de nós nos vestirmos do novo homem e nos despojarmos do velho. Por isso que é uma ação constante, contínua, por isso que a palavra santificação ela tem raiz na palavra hebraica purificação, que era o que o sacerdote fazia sempre antes de entrar dentro do templo, porque é algo que não termina. E assim retornando à nossa imago Dei, a nossa imagem, a imagem de Deus em nós, a nossa imagem a qual Deus nos construiu perfeita, de nossa razão, liberdade, vontade, imagem política, moral, igual a Deus. Então, essas práticas, oração, jejum, caridade, pregação, leitura da Bíblia, grupos de ensino, culto, ceia, elas servem para transformar o nosso homem interior. Se ele não está sendo transformado, ele perde o sentido. Jesus aqui, ele está trabalhando numa releitura da religiosidade judaica, então ele está falando das obras subrogatórias. Percebe que ele não falou de todas, porque a ideia é o espírito, assim como ele não trabalhou todos os mandamentos, porque a ideia é o espírito, a ideia central, que é a transformação do coração do homem. Assim como no capítulo 5, a ideia era o dolo, aquilo que nos move, aquilo que nos deve mover, é isso que é o espírito da lei, a transformação do nosso coração. Aqui o dolo é o aperfeiçoamento da nossa vontade, do nosso coração a Deus. Então cada prática religiosidade deve nos aperfeiçoar. Então por isso que não vai falar de todos. Ele exemplifica em três você já consegue entender o sentido geral. Então ele começa falando da caridade. Quando podes der esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora tua mão esquerda o que faz tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Novamente, a gente vê aí a importância do paralelismo que a palavra hipocrisia traz. Que é o quê? A palavra hipocrisia, que é a encenação, que é uma máscara religiosa, você faz a ação por fazer. E isso vai ser utilizada nesse texto, nessa primeira parte do texto, do Mateus 6, do 1 ao 18, 3 vezes. Por quê? Porque ela quer mostrar, olha, isso não vai te transformar. Você está fazendo por si mesmo, isso não vai transformar você à imagem e semelhança de Deus. Porque você está fazendo apenas por fazer, ou seja, não está mudando o seu coração, perde o sentido do ato. A expressão esmola aqui, embora aqui nesse caso específico fale realmente de dar esmola, a palavra ela pode se referir também à caridade, ou seja, a ideia da esmola, ou melhor, a ideia da caridade é nós ajudarmos o nosso irmão tudo aquilo que ele necessita, não necessariamente apenas
um bem monetário. Então seria tudo que a gente pode ajudar o próximo, seja uma atenção, seja uma ligação, seja um carinho, seja uma palavra querida, seja qualquer coisa que nós vemos o outro necessitado. Então, ainda que o versículo seja especificamente com a esmola, porque está falando das obras obrigatórias e o termo é específico, tratando na prática cristã, a caridade seria expressa por tudo isso. Por isso que a gente pode falar de alimentar o faminto, vestir o nu, entreter ou assistir o estranho, visitar aqueles que estão doentes, confortar o aflito, instruir o ignorante, reprovar o pecaminoso, exortar e encorajar o benfeitor. Então, tudo aquilo que nosso irmão se vê necessitado, tá? E aqui o versículo 3 e 4 foca novamente a importância de nos transformar. Então a ação religiosa é fundamental para nos transformar, ela nos treina, ela revela o reino de Deus e ajuda o próximo. Contudo, se a intenção é nos vangloriar, então nos treina. Não aparece a Deus e o nosso próximo é apenas secundário, ou seja, nós não realmente nos importamos com aquela pessoa. Isso não treina em nós um amor, uma compaixão, uma empatia, mas a gente usa o nosso próximo como uma plataforma do nosso ego. Então nós estamos ajudando, não porque nós nos importamos ou nós queremos o melhor daquela pessoa, mas nós usamos aquela pessoa como objeto de plataforma pessoal. Então, se a doação, a caridade for utilizada da maneira correta, ela vai, primeiro, transformar o nosso coração, tirando o nosso egoísmo, tirando as nossas vontades para se ter compaixão, empatia, entender o outro, ajudar o outro, e ao mesmo tempo isso vai aparecer a Deus, porque nós estamos no caminho correto dele, nós estamos agregando ao óleo dele, nós estamos devotando a ele a nossa ação, né? Isso é um ato de devoção. E assim também o nosso próximo se torna aí protagonista e não a nossa própria vontade. Então nós transformamos a nós mesmos, transformamos ao nosso próximo, né? Revelamos o reino de Deus a ele, revelamos o amor de Deus a ele se torna protagonista e não nosso ego, e isso agrada aos olhos de Deus. Então a ação religiosa se torna completa. Depois ele fala de oração, essa parte é um pouquinho mais longa, ela se divide em de qual é os meios de orar e quais são os princípios de uma oração. Então vamos começar os meios. Quando orardes, não serdes como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, na sinagoga, nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta, oras ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Orando, não useis vãs repetições como gentios, porque presumindo que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que nos peça. Tá? Ele já sabe o que nós precisamos antes que nós pedimos. Primeira coisa a gente tem que concentrar que é oração para o judeu. Tá? A oração para o judeu, é uma ordenança. Todo homem deve orar 3 vezes ao dia. E todo homem maior de 13 anos, quando ele é apresentado à comunidade de fé, que se torna então um homem, e aí ele tem que obrigatoriamente orar 3 vezes ao dia. A mulher não é obrigação, mas aquelas que são piedosas também acompanham todos os dias. Haviam 2 tipos de oração dessas orações obrigatórias no mundo judaico, que era a Shema, que se fazia pela manhã e à noite, no fim do entardecer, e a 18 bens, que era feita 3 vezes ao dia. A Shema, ela é uma profissão de fé, ela revela quem é Deus e quem é o povo e qual é o seu papel. Deuteronômio 6:4-9 revela isso muito bem, né? Israel, o teu Deus é um Deus único, então ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Inculca essas palavras no seu coração, falando delas no caminho, falando dos seus filhos. Então ela revela quem é Deus, qual é o papel do povo, amar a Deus de todas as suas forças, e o que ele deve fazer, inculcar, né, garantir que isso esteja com ele, esteja na sua família, para isso reger
como o povo escolhido de Deus. Já a 18 bênçãos, que é a segunda oração, ela já é uma intercessão, né? 18 bênçãos, porque eram os 8 itens que ele oravam, era bastante longa, e ela tinha 4 partes. Por ser muito longa, na época de Jesus ela era muito mecânica, tá? Mas ela tinha 4 temas, geralmente, que eles intercediam. A primeira iniciava com um louvor ao Senhor, os 3 primeiros versos. Depois, depois a gente vai ter a segunda parte, que são 13 versos, que vai falar sobre os pedidos pessoais, tá? Depois a gente vai ter uma terceira parte falando sobre um pedido de redenção de Israel, e a última parte, a gratidão pela confiança a Deus, tá? Então, geralmente o judeu, quando ele orava geralmente no nascer do dia, ao meio-dia, né, e ao entardecer, e ele sempre orava em direção a Jerusalém. Não é comum eles orarem ajoelhados, mas geralmente em pé, com as mãos para cima. Ajoelhar para o judeu é um ato total de contrição e misericórdia. Então ele não é um ato que você faz de qualquer forma, ele tem que ter um fundamento profundo da sua alma. Não era comum aquela expressão de segurar as mãos que a gente vê muitas vezes em filme. Essa prática é uma prática medieval. Os seus olhos sempre para baixo. Algumas vezes batendo no peito e outras orando em voz alta. Então, essas eram as práticas de oração no mundo judaico. Quer dizer que você tem que orar, você não pode ajoelhar? Quer dizer que você não pode segurar as mãos? Não estou falando nada disso, estou falando como era. Tá? Só como era, só para você entender agora a crítica de Jesus. Então, o versículo 5 ele faz uma alusão muito grande à relação da oração do publicano e do fariseu. Né? O publicano ele não está fazendo a oração para adquirir a glória humana ou qualquer outra coisa, mas ele queria alcançar o perdão. Por isso que nem levantava os olhos nos céus e batia no seu peito ao Senhor. Estava longe, estava na sinagoga no final, não levantava nem os seus olhos e batia no peito, dizendo: tende misericórdia de mim. Jesus disse que ele saiu justificado, porque ele buscou, né, o sentido real da oração, que é revelar a graça de Deus em nós, que é procurar trazer a graça de Deus em nós, a vontade de Deus em nós, e não apenas uma ferramenta de encenação do nosso ego, que era o que o fariseu fazia, né? Que ele se vangloriava de que o que ele fazia, ele se justificava de quem ele não era e acabava sendo um instrumento de mérito de sua salvação religiosa. Por isso que é uma plataforma do seu ego, fazendo a oração perder o seu sentido, porque em vez de ela revelar a graça de Deus em nossos corações e nos transformarmos, ela revela apenas o ego do próprio homem mais inchado. Quando Jesus fala da transdescrição do local, da tonalidade da voz e das palavras, não é que você tem que orar só no seu quarto. Não, o ponto aqui é você procure a tonalidade, o local, que não venha aparecer aos homens, que não venha chamar a atenção deles. Ou seja, a minha preocupação é a aprovação de Deus e não dos homens. Então, Jesus ele está fazendo aqui características, princípios de demonstrar, olha, você não vai estar perto da sinagoga nesses horários de oração ou do templo para ficar falando alto, para ficar se mostrando para os homens, para o seu bairro inteiro ouvir, ou sua rua inteira ouvir que você ora. Você faz para Deus, em secreto, ou seja, para Deus, é Ele que tem que ouvir, não são as pessoas. Né? Você tem que procurar a aprovação de Deus e não das pessoas. E aí ele faz, no verso 7, uma clara crítica à época de Jesus, que essas orações, como eram já formadas, eram composições que os judeus decoravam, elas tornavam mecânicas, perdendo o seu significado. E aí, lembra que quando Jesus fala
suas vãs repetições como os gentios. Por que ele cita os gentios? Já que os judeus também faziam repetições. Porque aqui há um tom de crítica, dizendo as suas orações são tão mecânicas e tão sem significados que eles a compara a dos pagãos, dos gentios, dos goines. Por quê? Porque eles acreditavam que fazendo os ritos às suas divindades, eles conseguiam o bem pessoal, ou seja, ele comparava essas orações mecânicas e sem significado às orações que eram apenas rituais dos pagãos que estavam ali pagando a troca, a barganha com a sua divindade, ou seja, ele estava orando, falando que as orações de judeus eram como a dos pagãos, que era real, porque a mecanicidade e a perca de significado faz a oração apenas um ritual, apenas uma busca para o bem pessoal. E no 8, ele reforça, né, o sentido da oração. Né? Não é informar da sua vida. Não é porque muito nós falamos que Deus vai fazer. Não é esse o ponto. Porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele não precisa de nós. Ele tem todo o poder. Então, para que nós oramos? Não é para ele, mas é para nós. Para disponibilizarmos o nosso coração com a sua fé e a sua graça. Abrimos o nosso coração para a sua palavra, para o seu propósito, para a sua necessidade, para a sua bênção. Não só em nós, mas ao nosso próximo. Então a oração não é para Deus, é para nós, para que nós temos fé, para que nós temos graça, para que nós sejamos transformados e os outros também possam ser como nós nessa oração. Então, a oração ela tem esse sentido. A graça de Deus ser penetrada em nosso coração e dos nossos irmãos. É esse o sentido. E isso não vem pelo tempo que você faz. Se você pega a oração do Pai Nosso, ela dura minutos. Né? Isso iria contrário a qualquer modelo de oração rabínica. Porque Jesus está falando, o importante é o que, é o significado que essa oração tem, e não a durabilidade, o local, a maneira, a forma, mas sim o sentido, o significado. Ela precisa ter significado. Ainda que a oração do Pai Nosso tenha princípios, oração não é qualquer coisa, ela tem princípios, ela tem como fundamento o significado, ela tem que transformar o seu coração. Ela tem que transformar quem você é, trazendo a graça de Deus à sua vida e naqueles que você clama. E aí a gente vai na oração do Pai Nosso. Essa oração do Pai Nosso, ela traz a ideia de uma oração universal, uma oração de todos, né? Agora, a casa de Deus, o lugar onde Deus será ouvido, não é mais o templo, mas somos nós, somos templos de Deus. E toda palavra que são referida em nossas bocas, elas chegam ao Pai se no nome de Jesus for referido, e mais, porque todos agora foram chamados e redimidos por Ele. Tá? Então, a oração universal, ela primeiro, ela destrói a ideia da nacionalidade, um povo escolhido, judeu, como ela destrói a ideia de uma estrutura mecânica, porque a oração do Pai Nosso não é algo para nós recitarmos, ainda que podemos para nos inspirarmos, mas ela não é uma recitação, ela é princípios, ela traz uma common law, né? Ela traz fundamentos de como deve ser uma oração, rompendo então aí com o sistema mecânico da 18 bênção e da Shema, e ainda purificando, simplificando, porque rompa não só com a mecanicidade, mas com o vínculo nacional e com a importância de que ela tem um sentido. Qual é o sentido da oração? Então ela vai trazer a essência tanto da Shema como na 18 bênçãos. Então se você pega a primeira parte do Pai Nosso, os 3 primeiros versos, ela é uma profissão de fé como a Shema. Então a nossa oração, ela tem que ser, antes de tudo, uma profissão de quem é Deus, de quem nós somos e qual é o nosso propósito. Se a oração não tem esse princípio, ela não está trazendo um significado dentro de você. Segundo,
ela também é um momento de petições a você, as suas necessidades e da necessidade da sua comunidade de fé, como as 18 bênçãos, de redenção da sua nação, do mundo. E a terceira parte é a doxologia, é a gratidão e o louvor a Deus. Lucas, você vai falar que toda oração, quando eu falo aqui oração, eu falo aquele devocional que você faz todos os dias. Então não estou dizendo aquela oração que você está ali no desespero, na necessidade, não. Estou falando da oração aqui no sentido de devocional. Vão lembrar que no texto de Lucas, os discípulos perguntam, nos ensina a orar, ou seja, ele carrega não apenas uma oração, mas um ensino. Se ele é um ensino, se foi reproduzido dos evangelhos, para que ele produziu? Se não é para repetir, então para que seria? Seria para nós trazermos princípios de como nós devemos orar na nossa oração devocional. Porque se não for para isso, o que seria a serventia do texto do Pai Nosso? Então ele tem princípios, ele carrega princípios, que são tanto a profissão de fé, quem é Deus, quem é você e qual é o seu propósito. Segundo, a sua intercessão pessoal pela sua comunidade de fé. E terceiro, terminando com uma doxologia. Por isso, as três primeiras petições trazem aquilo que Deus quer, traz aquilo que quem nós somos e aquilo que devemos fazer, o nosso propósito. Por isso, limpa de todo o nosso egoísmo. Por isso começa, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Começa no Pai e termina em nós. Termina no que nós devemos fazer. Então, o Pai Nosso representa a universalidade, não é um povo, mas ele alcança toda a humanidade, e ele está entre nós, ou seja, a sua misericórdia e seu amor é o elo que nos transforma. E terceiro, o teu reino se revela em nós, o teu reino seja expresso em nossa vida. Então nós revelamos quem é o Pai de todos, santo, que redimiu, ou seja, o papel de Deus, que redimiu a todos com seu amor e misericórdia, e hoje nós somos justificados pela sua graça e seu amor, assim como justificados, subordinados a ele, nós devemos cumprir o seu propósito. Então nós entendemos quem é Deus, entendemos que somos seus filhos, justificados pelo sangue dele, pelo amor dele, pela misericórdia dele, e agora o nosso papel é trazermos a sua vontade em nossas vidas, em todo o nosso cotidiano, em todas as nossas vontades, em todas as nossas relações familiares, em todas as nossas relações de amizade, em toda a nossa comunidade, em todo o nosso município, estado, união e governantes. A graça se revela em nós. Então, é a profissão de fé. Depois nós temos mais 3 versos trazendo as petições pessoais, as nossas necessidades individuais ou da nossa comunidade de fé. Seja, do pão nosso, o pão nosso aqui ele é representado como a ideia da necessidade. O pão, quem gosta de um pãozinho fresco todo dia de manhã, é maravilhoso. É a ideia da necessidade diária que você tem. Então a expressão pão nosso não representa pão apenas. Ela não representa apenas um alimento, ela representa a nossa necessidade, até que ela expressa a ideia do diarista na época de Jesus, que trabalhava cada dia para conquistar o seu pão. Então, Jesus, ele é aquele que Jesus, o Senhor, Deus, é aquele que nos dá a capacidade de nós vencermos a necessidade de cada dia, não só alimentar, não só financeira, mas em tudo. Ele é o poder que se revela, ele é o pão de cada dia, ele é a capacidade diária de todos os dias de nós continuarmos, não importa a nossa realidade. Ele é aquele que nos dá a capacidade para sermos perdoados e para perdoar. Então, ele não é só aquele que nos dá a capacidade material do nosso dia a dia, mas espiritual do nosso dia. E ele nos livra do mal. E esse mal ele é representado duplamente. O mal como a encarnação do mal mesmo, do inimigo, do adversário que faz armadilhas, mas do mal representado dentro dos nossos corações, que é a tentação, que é fruto da nossa cobiça. Então, livra-nos de todo o mal.
nos livra de toda a tentação. Então a tentação é o mal que ocupa o nosso coração e também o mal que circula em nosso meio. Então a segunda parte é uma intercessão da graça de Deus na nossa vida e nossos irmãos, seja as nossas necessidades espirituais, seja das nossas necessidades espirituais, seja da transformação inteira do nosso coração. E por último, termina com uma doxologia dizendo que o reino, todo o reino, ele é soberano em todas as coisas foram criadas por ele, o seu reino é eterno, todo o poder é dele, não é de nenhum governante, mas veio dele antes de tudo, e todo o louvor e toda a glória é para ele, toda a glória é para ele, tudo que nós fazemos e falamos ou pensamos seja para a glória dele. Ou seja, reforça a ideia da doxologia. Engraçado que a próxima parte que ele vai falar é o jejum, mas antes do jejum ele fala um verso 14 que parece meio perdido no terço, né? Que se nós não perdoarmos as pessoas assim como Deus nos perdoa, a gente não teria perdão. E aí você fica falando, mas por que isso daqui está aqui? Ele reforça a ideia, se a oração te transforma, se você não é capaz de perdoar, né? A oração não tem sentido, ou seja, as práticas religiosas não têm sentido, ela tem que nos transformar, senão a gente volta à hipocrisia. E aí, terminando essa primeira parte do texto, que seria a videoaula de hoje, né, lembrando que a segunda parte vai ficar para a próxima semana, fala sobre o jejum. Quando jejuardes, não os mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuem, sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Na época de Jesus, o jejum era praticado de forma comum, era 2 vezes na semana, geralmente segunda e quarta, prática que a igreja primitiva em Jerusalém acompanhou. Por quê? Porque era uma das 5 obras subobrigatórias, lembra que a gente falou? A gente tinha oração, a gente tinha o jejum, a gente tinha a purificação, a gente tinha o dízimo, a gente tinha a caridade, o jejum era uma delas, então era uma prática religiosa, mas novamente, com a prática de mérito e não de treino e de transformação do nosso coração para devoção a Deus e mudança do nosso velho homem para o novo, ela torna o sentido apenas de fazer por fazer, perdendo o verdadeiro significado. O jejum, o termo jejum, ele é utilizado na lei judaica em 4 sentidos básicos. No dia da expiação, ou seja, no dia de Yom Kippur, após a destruição do cativeiro, né, clamando o retorno, e os dias 4 jejuns de lembrança. Então, são esses 3 primeiros motivos, e o quarto seriam ocasiões especiais que a sinagoga daria. Então a lei ela dá brecha para a própria sinagoga, a comunidade de fé escolher um momento de jejum, um momento necessário por algo, pedindo a direção ou a misericórdia de Deus. Então esse é o conceito de jejum na lei, como eles praticavam o jejum. Então, quando ele fala aquele que desfigura o rosto, novamente, a ideia é de você parecer que está jejuando para mostrar um mérito que revela a maneira que você está praticando a lei. Então, a ideia não é aparentar para os homens, não quer dizer que as pessoas não podem às vezes descobrir que você está com jejum e você vai ser pecado. Não, mas não é o seu objetivo. Então, se alguém descobrir que você jejua, não tem problema, mas não era o seu objetivo. Qual é o objetivo final, então, do jejum? Lembra que a gente falou? As obras de piedade elas estavam em 3 dimensões. Ao teu próximo, que era a caridade, a Deus, né, com a questão da devoção da oração e da graça sendo revelada em nós, e a terceira, o nosso indivíduo. Então, o jejum é uma prática de transformação interior, seja ela nos purificando, como retrata em Levítico, né, que o povo deveria se purificar e jejuar por causa do Senhor, ou de arrependimento, né? Seja de Davi pelo erro que ele fez para tentar proteger seu filho, ou, por exemplo, de Josafá querendo em Crônicas, segunda Crônicas, querendo procurar uma revelação de Deus, a vontade de Deus, ou o próprio texto de Isaías que fala a ideia verdadeira do jejum, que é entender a vontade de Deus realmente, praticar a sua verdadeira justiça, como também
está em Juízes. Então, o jejum, qual é o sentido? Purificação interna, diminuir o nosso ego e também um mecanismo para nos humilharmos pelo mal que nós fazemos ou por abandonar o mal, para transformar, tentarem ouvir a voz de Deus, entender o sentido de Deus em nossa vida, ok? Espero que vocês tenham gostado, essa foi a aula de hoje, até a próxima aula, abraço.